Nosso estúdio Tempo Real hoje, com a presença de um convidado, Esdras Avelino. Ele é diretor de regulação da Fundação Municipal de Saúde e nós vamos conversar com ele a respeito da situação que envolve pacientes que fazem consultas e exames e estão considerando que há uma demora na realização desses procedimentos. Antes de mais nada, boa tarde para o senhor, doutor Esdras Avelino. Obrigado por aceitar o convite. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, Tolivaldo. Muito obrigado pela presença. Lívia, boa tarde para você. Lívia. Boa tarde, Joelson, meu amigo Elivaldo, diretor Esdras e ao nosso telespectador. Elivaldo, boa tarde para você. É isso, Joelson. Boa tarde a você que está em nossa companhia, Lívia, doutor Esdras, e vamos em frente. Doutor Esdras, a Fundação Municipal de Saúde, ela é a responsável pelo pagamento do SUS, né, para os hospitais que prestam serviço com consultas e exames. Entretanto, a regulação desses serviços estaria sob a responsabilidade do Estado do Piauí. E muitos pacientes estão considerando que há uma demora no atendimento desses serviços. Por que há hoje esse descompasso, essa diferença? Como é que a Fundação Municipal de Saúde está administrando essa questão da regulação dos pacientes aqui da capital? Bom, a distribuição de competências no sistema de saúde nacional, ela compete à União a regulação do sistema do SUS, participa no financiamento também, é participante, é tripartite, né, o sistema de saúde. Então, a participação da União é com recurso e com a normatização. Cabe a ela normatizar. Ao Estado, ele cabe regular, normatizar a parte que está sobre sua responsabilidade. No caso aqui do Piauí, são os municípios que ainda não são gestores plenos. Para esses municípios, ele pode editar uma lei, normatizar, dizer como é que ele deve trabalhar dentro desses 196 municípios. Já nos demais, os municípios plenos estão todos exclusivamente subordinados, sujeitos à legislação federal, somente. Uma lei estadual não pode determinar nada para esses municípios plenos. Então, nós recebemos recurso federal e recebemos a normatização federal. Nós, então, compete aos municípios plenos, no seu território, gerir a saúde. Então, nesse processo, caberia ao Estado ainda cofinanciar essa saúde dentro da tripartite, coisa que nós não vemos hoje, mas essa seria a finalidade a participação que o Estado teria nos municípios com gestão plena. Então, uma pessoa que busca um atendimento, e esse atendimento é feito num hospital especializado, que é da rede privada, cabe à Fundação encaminhar esse paciente na avaliação do SUS. Isso. E aí pagar também, o pagamento é feito com recursos que chegam do SUS. E do município de Teresina. E deveria ter do Estado também, mas não tem. Mas como é que então funciona esse sistema SUS? Depois que o município se torna pleno, todos os estabelecimentos de saúde no seu território passam a ser prestadores de serviço do gestor pleno. Seja ele privado, seja federal, como o HU aqui em Teresina, seja filantrópico ou seja público, como os do Estado do Piauí. Todos eles passam a ser prestadores de serviços do gestor pleno. Então, cabe ao gestor pleno receber recursos federais, receber recurso estadual, utilizar recursos próprios do próprio município e pagar esses prestadores de serviço. O prestador de serviço presta o serviço, como o próprio nome está dizendo, e nós remuneramos, só isso, pela produção. Existem algumas situações especiais, como a do HU, mas bem específica, aí não cabe realmente entrar nessa discussão. No caso do Estado do Piauí, o Estado deveria, ele como ente, nós estamos falando dois estados do Piauí, aquele que presta serviço para a gente e aquele que, com seus hospitais aqui em Teresina, e o outro que gere os municípios não plenos, certo? Então, são dois estados do Piauí que nós estamos falando, dois entes públicos no estado do Piauí aí. Aquele que presta serviço para a gente através dos 7 hospitais dele aqui em Teresina e o outro que vende serviço. Assim, pronto. Os hospitais do estado vendem o serviço de saúde para os teresinenses e são remunerados através desses recursos do SUS. No outro Piauí, outro Piauí, ele é prestador de serviço, ele é gestor do serviço lá no interior, para aqueles 196... Uma cidade que ainda não estabeleceu completamente que não é gestor pleno. Complexa rede de saúde. Aí lá ele é gestor. Ele ajuda a administrar. Tá isso. Bom. Agora, Elivaldo, por não. Então, a lei estadual, que ontem fez referência o secretário Antônio Luiz para exatamente estabelecer essa regulação estadual para o caso de Teresina, ela não se aplica à capital? Não se aplica. Então, como a prefeitura reage a essa
iniciativa do governo de promover a regulação Pronto. para a capital. Eu vou explicar, mas para explicar isso, eu preciso explicar então como é que funciona a regulação. Então, como existem em Teresina esses prestadores de serviço estadual, privado, filantrópico e federal, se existisse uma oferta de serviço suficiente para atender toda a população, não existiria regulação. A regulação ela entra no momento em que essa demanda é maior do que a oferta de serviço. Definir prioridades. Para definir prioridade e evitar exatamente que alguém passe na frente de outro. Alguém seja preferido e outro preterido. A função da regulação é isso. E por isso, a obrigação de regular em Teresina é nossa. O Ministério Público, os outros órgãos de controle, eles vêm para cima de Teresina, se houver alguma coisa na regulação errada. Então, por exemplo, se a gente fizesse um acordo com o Estado, fazendo um acordo com o Estado, abrindo mão de uma parcela da nossa competência de regular e transferir para o Estado, a ele, o direito de regular esses 7 hospitais, ainda assim o Ministério Público ia cobrar de nós, Teresina, a responsabilidade de qualquer coisa que der errado nessa regulação. Nós não estamos transferindo para ele a responsabilidade, todos os ônus para ele, não. Ele vai apenas regular e nós vamos continuar com a obrigação de responder para o Ministério Público. A obrigação é nossa, continuará sendo sempre nossa. Doutor Esdras, então, só para poder compreender, ontem o secretário Antônio Luiz, ele ressaltou que é como se fosse um certo tipo de gestão paralela que ele gostaria de implementar em Teresina para poder regularizar essa fila. Então, o senhor acredita que seria um prejuízo para a gestão municipal, já que as consequências ou a própria regulação ainda estaria a cargo de vocês? Só não existe essa situação de regularizar a fila, não existe isso. Esse sistema funciona muito bem pelo gestor de saúde. Nós aprimoramos ele recentemente com o uso do aplicativo aquele aplicativo para celular, que o próprio usuário pode acompanhar a sua posição na fila. Isso era uma demanda antiga do Ministério Público, nós atendemos agora no primeiro semestre, isso já é realidade, o usuário já pode fazer uso disso. E o que ele chama que você chamou de regularização, isso não existe. Nós temos uma agenda, todo mês, os nossos prestadores de serviço fornecem a agenda e nós, então, usamos a demanda que nós temos por serviço e cruzamos com a agenda que é disponível. E agendamos e informamos para o prestador de serviço, olha, as pessoas que vão são essas. Então, todos entram através do gestor de saúde, que é o nosso sistema, e têm acesso a essa agenda que já foi feita por Teresina para o primeiro mês, para agosto. Além disso, existe a fila das pessoas que ainda não foram agendadas. Então, nós já tínhamos agendamento perfeito, funcionando bonitinho, como sempre foi para trás. Não havia nada que justificasse o que está sendo feito, mas nós já tínhamos agenda aí para agosto, setembro e outubro. E tem mais ainda, então eram 37 mil pessoas. E além dessas 37 mil, que já estava agendada para esses 3 meses, tinham mais 74 mil pessoas na fila para serem agendadas para datas futuras. Para não agendar para novembro, mil. Muita gente também. Isso, no total de 111 mil. Isso é o total da demanda de pessoas que foram afetadas por essa iniciativa do Estado. Então, 111 mil pessoas hoje estão na fila esperando um tipo de procedimento. Que pode 74 mil na fila. 37 já estão agendadas. Nós não chamamos isso de fila, já estão prontos para ser atendidos. A fila é aquilo que não tem ainda data certa para ser atendido. E desses 34 mil, por exemplo, tem gente que vai ser atendida daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses? Isso, tem gente. Dos 37 mil tem para agosto, setembro e outubro. Outubro, ok. Eu gosto de fazer só uma pergunta, porque de qualquer forma, existe uma rede estadual. E um dos pontos que foi colocado pelo secretário é o seguinte, a pessoa vai ser atendida no HGV, e o HGV não consegue enxergar essa fila de vocês. Enxerga, ele tem acesso ao nosso sistema de gestor de saúde. Ele entra no sistema, como sempre existe, como sempre enxergou. Ele acessa o nosso sistema de gestor de saúde, ele sabe qual é a agenda. Mas ele pediu até para que a prefeitura disponibilizasse essa lista para o governo. Isso, segundo ele resolveria em 3 meses. Para ele resolver logo. É o certo. Eles fizeram nós só tomamos conhecimento dessa intenção do Estado de fazer isso no dia 21 de junho, através de um ofício que foi encaminhado ao doutor Ítalo. Antes disso, no dia 12 de junho, eles encaminharam um e-mail para o Ministério da Saúde, que é essa nota técnica aqui, que foi expedida pela DERA, que é a diretoria de lá que cuida de regulação também, e a auditoria. E na resposta, a DERA, que é o órgão lá do Ministério da Saúde, orientou e deu um passo a passo para o Estado o que ele deveria fazer se ele quisesse fazer isso que eles estão fazendo. O primeiro passo era formar uma comissão técnica.
Depois, chegando à conclusão de que aquilo era benéfico para a população, que é o que a gente vem repetindo, primeiro precisaria chegar a essa conclusão. Porque se fosse ruim para a população, não tinha que seguir adiante. Quem ia dizer isso? A comissão técnica. Uma vez feito isso, são 5 passos. Tem todos os passos. Uma vez, isso terminava no final com Teresina concordando, repactuando e assinando um termo de acordo de cooperação, onde ela delegava aquela parcela das competências. Feito esse acordo, nós então passaríamos para o passo seguinte, operacionalizar isso tecnicamente. Como é que nós teríamos que fazer? O primeiro passo seria entregar para ele a agenda e a fila para ele. Tudo isso na sequência, entendeu? Na sequência, só depois de assinado o termo. Por que isso? Por que nós precisamos só entregar esse banco de dados para ele depois de assinado o termo de cooperação? Por conta da LGPD. Se nós entregarmos antes de assinar o termo de acordo, como ele está querendo agora, já depois de iniciado o processo, porque ele ter pedido antes do dia 1º de agosto. Vocês estão entregando dados de pessoas sem uma... Isso, sem um amparo legal para isso. É onde ele, no termo de acordo ele vai assumir o compromisso de o que ele tem que cumprir dentro da LGPD, para a gente se resguardar. A LGPD é aquela lei que regulamenta o uso de dados. Isso, né? a Lei Geral de Proteção de Dados. É essa lei que eu me refiro. Então, nós só poderíamos abrir... Isso, seria seguir esse passo que eles mesmos consultaram no Ministério da Saúde. Não fomos nem nós, eles consultaram o Ministério da Saúde. Doutor, e qual é a solução agora, diante de tudo que se viu aí? Bom, só mais uma ressalvazinha sobre essa questão da fila. Então, o alerta de que eles precisariam ter acesso a esse nosso banco de dados foi dado 3 vezes para a equipe técnica dele em julho. Por mim mesmo, pessoalmente, eu alertei eles 3 vezes. E eles informavam que não teriam condição de importar essa fila, certo? Quem ouviu não pode negar dizer que eu não disse isso, certo? Então, eu disse isso por 3 vezes. Por último, depois da última CIB, no dia 12 de agosto, eu perguntei para o secretário por que ele não importou. Frase do secretário, porque ninguém me disse isso. A equipe técnica dele não disse para ele que ele precisava importar essa agenda. Palavra do secretário. Então, ele disse que não precisava. E na frente do doutor Ítalo e mais de um técnico dele lá da CESAP. Então, eles são testemunhas do que o secretário disse. Então, o secretário está mentindo? Não, com certeza não. O que a gente percebe é que há um descompasso lá dentro da própria CESAP. Eles mandam um e-mail para o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde orienta o que eles tinham que fazer e eles não seguem nem mesmo o próprio roteiro que o Ministério da Saúde ensinou. É possível. Aí, a CIB foi no dia 13. No dia 14, eles enviaram um ofício para a gente pedindo esse banco de dados, que nós não podemos ainda fornecer porque nós não temos o acordo ainda de cooperação, como eu expliquei ainda agora. E mesmo que pudesse, tarde demais, eles já tinham começado. Eles tinham que ter pedido esse banco de dados, era antes, em julho. E agora, diante de tudo isso, criou-se algum tipo de problema institucional, uma dificuldade de relação institucional depois dessa crise que tornou-se pública? Ou há a possibilidade de uma solução desse problema? Com certeza, com certeza. O doutor Ítalo está à disposição, aguardando realmente o contato deles. Foi enviado no dia 7 de agosto, formalmente, uma proposta do termo de acordo de cooperação para eles. Nós não tivemos resposta desse documento, pelo menos que eu tenha conhecimento disso, até agora não tive notícia de que eles tenham respondido esse documento que o doutor Ítalo enviou dia 7 de agosto. Então, a partir do momento que eles retomarem as negociações, agora o que eu acho mais importante é que eles deveriam suspender esses processos, como foi pedido pelo doutor Ini em audiência. Nós tivemos audiência com ele, o doutor Ini pediu para o secretário suspender e o secretário disse que não tinha mais condição de suspender. Tem sim, basta suspender e retomar a nossa agenda, nosso agendamento e parar de cancelar, como eles vinham fazendo, cancelar o que nós agendamos e fazer um novo agendamento, porque consequência prática. Os 2 sistemas são incompatíveis, né? Não, é possível integrar, até isso nós já tínhamos discutido em julho com ele. Foi acertado um prazo de 60 dias para a gente fazer essa integração. Tudo isso estava caminhando, sendo negociado. Foi uma surpresa para nós. Nós fomos pegos de surpresa quando soubemos que eles estavam começando, dia 1º de agosto, já a operar com um sistema que estava sendo conversado conosco. A população que está nos assistindo agora, que tem consultas agendadas ou exames agendados, o que ela precisa fazer para garantir que ela esteja lá no dia e vai ser atendida de maneira... Como eu disse, em outro canal, eles têm que comparecer na data que nós mandamos, porque o regulador somos nós. Nós não temos como nem marcar uma nova data para ele, porque não sabemos nem qual é se a gente marcar uma nova data, o Estado torna a não cumprir de novo. Então, é o jeito ele comparecer na data que nós marcamos, o Estado cancelar, como eles estão fazendo. Se não suspender o processo, vai ser assim. Ele comparece até outubro, né, até outubro tem gente agendada por nós, então ele... Cancela até outubro, e faz aí ele faz outra lá, em outra data. Por quê? Porque quando ele chega no hospital, a vaga dele já está ocupada por outra pessoa que o Estado já agendou no lugar dele.
Então está havendo um duplo agendamento. Aquele que nós agendamos, que era direito nosso, a agenda estava conosco quando nós agendamos, e ele então agora faz um novo agendamento para outra pessoa para a mesma vaga. Por isso que essas pessoas estão lá, sendo cancelado o agendamento que nós fizemos e tendo que voltar. Quem é da Teresina, o sofrimento é menor, mas quem é do interior, você conhece a dificuldade dele, ele vai ter que vir para a capital de van, de ônibus, ou de qualquer outro meio de transporte, para ser atendido, sabendo que já não vai ser atendido. Ele está vindo só para remarcar. Isso. Por quê? Porque no nosso sistema, ele procurava a UBS lá no interior, o município do interior, agendava de lá, ele não precisava nem vir aqui. Né? Tinha toda essa facilidade no nosso sistema. No dele, ele vai estar tendo que vir aqui em Teresina. Quero agradecer ao senhor, doutor Esdras Avelino, diretor de regulação da Fundação Municipal de Saúde. Muito obrigado pela participação. Joel, do Jornal do Ceará. eu gostaria de só responder mais umas perguntas, se me for possível aqui, só. Mas se você achar pertinente. Né? Uma é a questão do... Quando ele diz assim, a regulação é uma incógnita, foi a primeira frase, ele começou a entrevista do doutor Antônio Luiz, aí eu queria ressaltar que eu conheço o doutor Antônio Luiz, foi meu professor, é meu amigo pessoal, adoro ele, mas o que eu sinto é exatamente que ele está, como ele disse, a regulação é uma incógnita, porque ele na função de, mesmo sendo um auditor, como eu também sou, né, do município, os auditores, quando foram para a FMS, foram 4, como eu estava relatando para o Elivaldo agora há pouco, eles foram para a parte técnica, eles não foram para a gestão. Na gestão ficou o doutor Ítalo, que é médico. O doutor Antônio Luiz ficou na gestão, então ele não tem o tempo que nós, auditores do município, tivemos para entender como é que funcionava esse sistema. Então ele depende, para a informação chegar, pelo conhecimento do sistema chegar até ele depende do que os técnicos levem essa informação. Por isso que ele disse, quando ele diz que a regulação é incógnita, porque ele realmente não está entendendo como é que funciona essa regulação. Ele não entende que nós aqui, vamos usar uma palavra bem assim, mais simples para entender, é como se nós fôssemos donos do sistema do SUS aqui dentro de Teresina, mais ou menos assim. A União, quando ele se torna plena, entrega para o município plena essa função. Não é do Estado, então parece assim, fica inconcebível para ele como é que ele é Estado, está superior ao município, e o município é que controla os hospitais dele. Infelizmente é assim, o SUS funciona assim. Se ele tem que prestar serviço público, ele vai ter que subordinar ao gestor pleno, que é o município. Isso não se aplica não é só em Teresina, em qualquer município, em qualquer lugar do Brasil. Certo? Então, nós aqui em Teresina, nós não atendemos só Teresina, nós atendemos, uma coisa que eu queria deixar registrada, é que Teresina é o maior município do Brasil em área de abrangência de saúde. Nós atendemos 300 municípios, segundo o dado do próprio IBGE, do último censo. O segundo município com maior área de abrangência é Belo Horizonte. Então, isso é fantástico. E funciona. Se não funcionasse, nós não estaríamos atendendo 300 municípios. Não precisava mexer nisso. Esse é um ponto importante que precisaria ser registrado. Tá certo. Quero agradecer ao senhor, doutor Esdras. Obrigado pela presença aqui no Jornal do Piauí. Obrigado por ter vindo. Uma ótima tarde. Obrigado.